No devocional de hoje, a gente vai extrair uma lição aqui do segundo livro de Samuel, no seu capítulo 10. O tema desse vídeo é dividir para conquistar. É um termo que eu vi pela primeira vez na computação, quando eu estava lá na graduação ainda, e aí para eu poder fazer um determinado problema, a gente vai dividindo um problema maior em pequenos problemas, e aí quando você chega num problema bem simples, que é uma só operação, então você resolve aquele problema e vem remontando para obter então o problema maior. E, enfim, no fim das contas, o que você tem que resolver é um problema bem simples e depois você tem que apenas juntá-los. Então você divide para conquistar, divide para resolver. Aqui eu vou tirar a lição dos versos 11 e 12. Ordenou-lhes: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu partirei no teu auxílio. Tem bom ânimo, e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então eu tenho, esses dias, pensado bastante sobre o significado das palavras. A palavra, você entendeu o conceito da palavra de forma geral, ampla, com a sua perspectiva sociológica, com sua perspectiva filosófica, com suas perspectivas biológicas, teológicas, enfim. Isso ajuda você a se comunicar e você entender melhor as situações. Então, é evidente que a união ela é indispensável. Um reino dividido, ele não vai subsistir. Quem já ficou agoniado em ver num filme assim que tem alguma ameaça e eles falam, vamos nos separar. Meu Deus, não separa, fica junto, pelo amor de Deus. Dá uma agonia, né? Mas, às vezes, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla o que significa estar unido e o que significa estar separado. Às vezes tem pessoas que estão juntos, lado a lado, e fisicamente estão juntas, mas em propósito elas estão separadas. Em visões elas estão separadas. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que aparentemente estão separadas fisicamente, mas estão juntas em propósito. E nós aprendemos aqui nessa passagem, leia o capítulo 10 e também tira as suas lições e junte aí, some a sua lição, essa que eu estou compartilhando contigo, né? Então, às vezes, nós temos duas frentes de batalha. E a melhor estratégia para vencer assim é quando cada um lida com uma frente de batalha. Porque ali, Joabe, se ele fosse de encontro aos amonitas, então os sírios viriam pela retaguarda e mataria eles. E o contrário também, se ele vai e foca só nos sírios, um grupo só, então os amonitas viriam por trás e mataria eles. Então eles precisaram dividir fisicamente, mas mentalmente, eles, e no ponto de vista do propósito, eles tinham um propósito, eles continuavam unidos. E outra, ali você observa que ele fala, olha, se eu ficar fraco, você vem ao meu encontro. Se você ficar fraco, se você estiver perdendo, eu vou ao seu encontro. No fim das contas, os dois venceram e não precisou ir ninguém ao encontro do outro. Só que ele não fala, e se você ficar fraco, e se eu ficar fraco? Essa opção não tem, primeiro porque ele está encorajando os soldados, ele está encorajando o grupo, nós vamos para a batalha. Se ele já entra na batalha considerando que ele vai perder, que ele pode perder, então o ânimo de todos os soldados cai. Então o primeiro ensinamento é esse, que nesse contexto de guerra, de batalha, a gente tem que manter o ânimo, pelo menos o ânimo. Então, assim, você não pode entrar num contexto de guerra, de batalha, já entregando as pontas, já achando que você vai perder. E a segunda coisa é que quando você tem um contexto assim, que você separa, olha, se você estiver perdendo, eu vou tirar força da onde não tem. Isso, eu estava falando isso com a minha esposa e ela falando, o casamento é assim, né, amor? Isso é uma coisa, talvez na prática aquilo é melhor do que aquele versículo, é melhor seres dois do que um. Então, de fato, quando você está vendo que um está perecendo, você tem que colocar os seus problemas de lado e arrancar força da onde não tem e ir ao encontro dele e auxiliá-lo. Então, é isso que ele está propondo. Olha, se eu estiver perdendo, então você vem ao meu encontro. Aí o meu pelotão aqui, não tem a chance de eu também estar perdendo? Não, porque quem estiver perdendo primeiro, aquele que ainda estiver forte,
ele arranca a força da onde não tem e vai lá ao encontro, porque depois eles se reerguem junto, eles se fortalecem junto. E a terceira coisa é que ele deposita, coloca o resultado, ele tira a responsabilidade do resultado dele. Ó, seja feita a vontade do Senhor. Então esse é o segredo. Então a gente precisa manter o ânimo, a gente precisa, 2, tirar força da onde não tem para ir em favor do outro. Se um está mais nervoso, o outro tem que ficar calmo. E você não tem opção, ele ficou nervoso primeiro. Se o outro ficou chateado primeiro, você tem que segurar as pontas. Se o outro está triste, você tem que ficar feliz. Então, é isso. Então, é questão de quem sofre primeiro. Essa é a lição. E terceiro, é você isentar a sua responsabilidade, não isentar a sua responsabilidade de ação, né? Mas você não tentar na força do seu braço. No fim das contas, você submete o resultado a Deus. Foi isso que ele fez. Seja feita a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Então, que a gente possa dividir para conquistar sempre que necessário. Eu estou com mais de 2 frentes de batalha, mais que uma frente de batalha, 2, 3, então cada um assume uma. E aí a gente vai lutando, quando um precisar, o outro vem em socorro dele, e a gente coloca as nossas esperanças nas mãos do Senhor, e com isso nós vamos vencendo e nós vamos conquistando, como foi o resultado final dessa batalha do capítulo 10. Então que você tenha um dia abençoado. Agora é só praticar.